Vamos lá? Eu sou o Dr. Lee, sou médico, mestre em patologia e no vídeo de hoje eu vou começar uma série diferente onde eu pego os comentários que vocês postam aqui no YouTube, eu pego as mensagens que alguns de vocês começaram a me mandar pelo Instagram e eu respondo elas. Eu leio, primeiro, e eu respondo elas em formato de vídeo, porque provavelmente, a mensagem que tem uma dúvida, geralmente é uma dúvida, algum comentário interessante, pode ser a mesma coisa que você que está assistindo está pensando. Então, ao invés dela ficar ali escondida, no meu inbox, ao invés dela ficar enterrada ali nos comentários, eu achei que seria muito legal se a gente pudesse trazer aqui, obviamente sempre em anonimato, nunca vou colocar o nome da pessoa na roda, e a gente pudesse discutir, essa mensagem, esse pedido de comentário, muito porque eu também aprendo, Quando vocês me mandam mensagens, eu tenho que pensar para responder, eu não respondo assim de bate-pronto, Se eu respondi para você pode ter certeza que foi uma exceção, Porque eu gosto de pensar para responder alguma coisa que eu tenho certeza do que eu estou falando e que eu realmente penso, não respondo de maneira da boca para fora, Não respondo de maneira leviana. E então eu quero deixar esse convite para você. Se você tem um pedido, se você quer conversar, se você tem alguma ideia de vídeo que você gostaria de ver, me manda no Instagram, deixa aqui nos comentários. Eu leio quase todos os comentários. Antes eu estava lendo todos, mas como tem muitos comentários, eu não estou dando conta de ler. E aí pior ainda, não dou conta de responder. Mas eu leio a maioria deles, Menos quando é um comentário que me xinga. Ontem eu recebi uma mensagem falando que eu sou um médico elitista. E eu nunca falei que medicina era uma coisa para elite, Eu postei o vídeo ali do porquê uma pessoa deve fazer medicina. Na verdade, eu só falei que medicina é uma profissão maravilhosa. Não sei de onde essa pessoa, com problemas de interpretação de texto, claramente, tirou que eu sou um médico elitista. Mas enfim, cada louco com a sua loucura, e eu não vou bater palma para louco. Mas só para dizer que quando chega uma mensagem de hate assim, eu tendo a ignorar. Menos essa que eu fiquei bravo de verdade. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto aí para a mensagem do nosso amigo aqui. Eu vou tentar colocar ela na tela aqui para você também assistir. Oi, Li. Eu vejo seus vídeos no YouTube. Pô, legal, continue vendo e compartilhe com seus amigos. Eu tomei a liberdade para te enviar uma mensagem. Você fala a respeito de ter passado por outras faculdades e áreas. Gostaria de saber como lidava com essa questão de ter que trocar, no sentido de se comparar ou o sentimento de não se encontrar. Digo porque tenho 22 anos e fiz administração em faculdade pública por um tempo. Porra, cara, por que você largou? É uma faculdade boa. Apesar de achar legal, eu não via muito futuro. Não sei por que você não via muito futuro, mas tudo bem. Decidi fazer um tecnólogo na área de tecnologia, que ainda faço e ingressei na área. E hoje eu atuo como júnior. Bom, cara, trocou de área e já arranjou um emprego. Mas ainda assim percebi que essa área não é para mim. O problema não é eu me sentir perdido, pois sei que posso encontrar uma coisa a qualquer momento. Então, o problema é a angústia de estar assim nessa idade. Como foi isso para você? Desde já, obrigado. Tá, vamos lá, vamos ver se eu entendi direito a tua mensagem, cara. Fazia administração na faculdade pública, e você gostava, você não via futuro. Eu sinceramente não sei porque você não via futuro. Aí, vamos falar disso daqui a pouco. E aí você trocou de área, você foi para tecnologia, você já está trabalhando, mas você percebeu também que essa área não é para você. E não é que você se sente perdido, você sabe que você pode encontrar outra área, mas você se sente angustiado por estar assim, nessa idade especificamente. Você tem 22 anos, cara. Tá, vamos lá. Vamos partir do começo, cara. Vamos tentar destrinchar em ordem cronológica do que você me falou. Por que você disse que não via futuro? Na verdade, a administração, principalmente nas faculdades públicas, dependendo do que você faz, se você está numa faculdade com muito prestígio, tendencialmente você tende a ir para boas empresas. Inclusive, na verdade, os bancos tendem a contratar pessoas que fizeram administração se for em faculdades com grandes nomes, com um grande nome na cidade de São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais. No interior eu não sei muito bem como é que é a dinâmica, mas provavelmente você também tem chance em um cargo, na verdade, gerencial, administrativo ali dentro de uma empresa. Porque é o que o administrador faz, ele administra. Então, embora tenha essa má fama de ser uma faculdade que as pessoas que não sabem o que querem fazer da vida fazem, e eu não conheço muito bem para poder dizer se é isso ou não, mas eu sei que tem uma formação muito mais genérica, ampla, ainda assim tem boas oportunidades profissionais, então não sei muito de onde você tirou isso, mas você não via muito futuro, aí você trocou de área e procurou outro emprego, o que é bom, porque, enfim, você ficar parado, eu acho que só ruminando o seu problema não resolve nada, você já tentou experimentar outra coisa. Mas o problema é que você percebeu que essa área não é para mim, não, desculpa, não é para você,
e você sabe que você pode encontrar outra coisa a qualquer momento. Tá, cara, primeiro, você tem 22 anos. Você não viveu muito. Você é jovem ainda. Aliás, você é muito jovem ainda. Com 22 anos, existe um problema sério quando você está falando de profissão, que é aquele da sua falta de experiência na vida. Eu não digo experiência profissional, é que você não viveu o suficiente. Se você não viveu o suficiente, você não sabe exatamente no que você é bom, e é normal, existem poucas pessoas que sabem, existem poucas pessoas que chegam com essa idade já com as ideias muito claras, já muito consciente, né, das suas próprias capacidades. São raríssimas as pessoas, tá? E pior ainda, né, o que é ainda mais raro é não só você saber, né, no que você é bom, mas conseguir capitalizar, né, em cima disso. Porque você, por exemplo, pode saber que você é bom de exatas, mas se você não tiver a disciplina, por exemplo, para estudar, se você não tiver a ética de trabalho para poder comparecer no trabalho, trabalhar efetivamente por longas horas, a sua carreira na engenharia vai ser um grande fracasso, porque é o que exige a carreira, né? Então essas duas coisas, né, que vêm junto com a idade, elas demoram para você adquirir. E com 22 anos, sinceramente, desculpa, é raro, eu me compadeço assim, da sua situação, porque eu tinha, né, exatamente o mesmo problema. Quando eu tinha 22 anos, eu decidi largar jornalismo, eu tinha me formado já, e foi aí que eu chutei o balde e decidi fazer engenharia, né? Foi por causa disso, exatamente a mesma razão, né? Muito também porque eu imaginava que se eu fosse fazer uma coisa difícil como engenharia, e que sinceramente sempre me interessou, sempre gostei de resolver problemas, eu ia estar muito mais satisfeito do que fazendo jornalismo, que sinceramente eu fui fazer porque, sei lá, né, eu não tinha nada melhor para fazer quando eu tinha 17 anos. Né? Aliás, eu não sabia o que eu queria da vida quando eu tinha 17 anos. O problema é que, como eu disse, eu não sabia estudar. E eu também não tinha uma ética de trabalho como eu tenho hoje. Então eu larguei a engenharia. Eu larguei e fui abrir um negócio. Né? Provavelmente, se eu tivesse... E que também por acaso deu errado, tá, o negócio, assim, é uma história para outro dia, mas se eu tivesse a ética de trabalho, né, a consistência, consciência, a capacidade de resistir diante das adversidades, né? Porque você abrir um negócio é duro, cara. Assim, você tem que criar uma clientela do zero, tem que começar a mostrar teu negócio para os outros. Se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje, provavelmente eu teria ficado nessas duas coisas. Mas você vê que é normal, né? Olha só, eu fui fazer engenharia com 22, depois eu larguei também para abrir uma empresa que não deu certo, faliu. É normal você ser jovem e estar nessa dúvida, querer se descobrir, querer testar coisas novas. E você fez muito bem, cara. Eu acho que você faz muito bem. Se você não está se encontrando na administração, vai fazer outra coisa. Né? Porque não adianta também você fazer alguma coisa que tem um emprego legal, que tem um emprego fixo, estável e tal, mas você odeia. Se você não vê futuro, troca. Né? Só que tem um porém. Né? Conforme você vai avançando na sua idade, conforme você vai envelhecendo, se espera que você vá vivendo e vá se conhecendo melhor, e você tem que fazer disso o seu trabalho em tempo integral, junto aí com o seu trabalho na área de tecnologia, né, que você atua como júnior. Você tem que se dedicar muito tempo a se conhecer, né? Ler livro, cara, viver, vai sair, não sei, vai fazer uma viagem para abrir tua cabeça, né? E principalmente conversa com profissionais de outras áreas nas quais você tem interesse. Porque o que acontece? Conforme você vai envelhecendo, conforme você vai amadurecendo, se espera que você tenha uma noção um pouco melhor daquilo que você tem vontade de fazer, ou, se você não tem vontade de fazer nada, daquilo que você pode fazer, né, e daquilo que vai te pagar bem, efetivamente. Porque conforme você envelhece, né, além de ser esperado de você que você faça tudo isso, existe um problema que é você tem menos balas na tua arma para dar um tiro da sorte. Ou seja, você tem menos dinheiro, né, disponível, porque no começo da sua vida, quando você é adolescente, seus pais estão te ajudando, enfim, seus responsáveis de alguma maneira estão te ajudando. Quando você vai envelhecendo, primeiro que dificilmente seus pais vão continuar pagando as coisas com você, né? Você está com 22 e tá tudo bem ainda, por enquanto você é muito jovem. Quando você está com 25 já não é a mesma história. Quando você está com 27, 28, começa a ficar feio, cara. Quando você está triste, eu acho que é um pouco uma vergonha, assim, você ter que depender inteiramente dos seus pais, né? De modo que se espera que você esteja já consciente do que você pode fazer, do que você tem condições de fazer, de recomeçar na próxima vez. Porque a cada vez que você recomeça,
são os seus pais que estão investindo em você, a sociedade, se você está numa faculdade pública de novo, está investindo em você, você tem menos ânimo, para ser bem sincero, você tem menos energia, né? Eu falei para vocês que eu entrei na faculdade mais velho, eu entrei com 26, 25, não lembro. Meus colegas tinham 18, 19, né? E eu via meus colegas que eles aprendiam assim, né? Eles liam uma, duas vezes e pegavam. Eu precisava ler, reler, fazer resumo, né? Que eu falei que eu fazia tudo errado, né? Então você é mais cansado, você já não tem a mesma vontade, né? E você também não tem a mesma cabeça aberta, você já tem mais dificuldade de poder se abrir para as possibilidades que o mundo se apresenta para você, profissionalmente. Então uma pessoa que é jovem, por exemplo, isso aconteceu comigo quando eu estava no jornalismo, tá? Quando eu estava me formando foi quando estourou o Facebook, foi quando estourou o Instagram e tal. E quando eu estava dentro do curso, quando eu estava no primeiro, segundo ano, né, isso aí faz muito tempo atrás, cara, isso aí foi em 2008, 2009. Quando eu estava no começo do curso, a gente nem falava disso. Era uma coisa tão nova, tão alienígena, que ninguém pensava, né, que você produzir conteúdo era interessante. Ninguém pensava, por exemplo, que você fazer um podcast era interessante. Ninguém nem falava disso. Só que o pessoal que tinha acabado de entrar, que era muito mais jovem, eles já estavam sacando uma coisa ou outra. Eu que já estava saindo, para você ver como muda, né, uma coisa em um espaço de o quê? 4 anos, eu que já estava saindo, né, em 2012, já não tinha a mesma cabeça. Eu consumia o conteúdo, mas eu não tinha a mesma cabeça de parar, eu posso fazer isso também, né? Então, é difícil você acompanhar conforme você vai ficando mais velho. Então é por isso que tendencialmente você tem que tentar fazer isso muito mais cedo. Tendencialmente, você, beleza, experimenta, você vai mudar de área, você vai buscar coisas novas, né? Você vai se conhecer melhor, como eu disse no começo do vídeo, mas você tem que fazer isso logo. Você tem que ter pressa de fazer isso, né? Porque os seus recursos vão diminuindo, tanto os seus recursos materiais, seus recursos biológicos, né? Você vai ficando mais cansado, eu falei, você tem menos ânimo, você tem outras responsabilidades, às vezes você tem família, cara, né? E isso limita muito as suas opções, né? E também os seus recursos temporal. Você tem menos tempo, cara. Você começar a carreira com 40 não é definitivamente a mesma coisa do que começar a carreira com 30. E também definitivamente não é a mesma coisa você começar a carreira com 22, 23, que é a idade que alguém se forma quando entra na faculdade na faculdade de medicina direto da escola, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa mesmo. Mesmo. É totalmente diferente. Por causa de tudo isso que eu falei. Você tem menos chances de errar. Como que você faz isso? Como foi a maneira que eu encarei isso, tá? Além de fazer todo esse percurso, de realmente levar a sério, levar como um trabalho em tempo integral, me conhecer, né? Eu dei tempo ao tempo, quer dizer, eu parei um pouco e fui só viver, fui viajar, né? Eu pegava o dinheiro que eu estava ganhando e ia pra praia, né? Pode parecer bobagem essa coisa de se encontrar, mas você precisa dar tempo de você viver, você precisa trabalhar também, né? Descobrir quais são suas habilidades. Eu trabalhei muito, cara, eu ganhei muito dinheiro mesmo, né? Antes de entrar na medicina, né? E eu percebi muito rápido, por causa disso, por causa do trabalho mesmo, no que eu era bom. E também percebi o que eu odiava. Eu percebi que eu não gostava de lidar com um certo tipo de pessoa, de fazer um certo tipo de negócio, né? Eu não gostava especificamente de uma área, né? Isso já, na verdade, fechou um leque de opções para mim e me deu as opções de fazer tudo que não era aquilo que eu odiava, eu podia fazer. Foi assim que eu comecei a me encaminhar para a medicina, né? A minha história da escolha da medicina vai ser um outro vídeo. Mas o passo fundamental, a pergunta fundamental que eu fiz é, realisticamente, o que eu toleraria fazer que me pagaria bem o suficiente para poder fazer todas as coisas que eu gosto e que seria interessante fazer, né? Tinha algum leque de opções, né, algumas opções em aberto, eu fui selecionar. Aqui, para mim, me pareceu mais difícil, mais desafiador, porque eu acreditava que fazendo uma coisa difícil, fazendo uma coisa desafiadora, eu poderia extrair aquilo que há de melhor em mim. Você pode achar isso uma resposta muito filosófica, muito existencial, mas para mim o sentido da minha vida sempre foi tentar extrair o melhor da minha habilidade, sempre me colocar não em uma situação de conforto onde eu estou sentado e o dinheiro está vindo e está tudo fácil, mas onde que eu, podendo fazer uso, né, das minhas habilidades, podendo fazer uso da minha inteligência, podendo fazer uso da minha capacidade de me comunicar bem, né, aonde que eu conseguiria capitalizar melhor tudo isso? Né? E eu encontrei isso na medicina. Então você vê como volta para aquilo que eu falei no começo do vídeo.
Quer dizer, você tem que dar tempo para você viver, né? Para você poder entender isso, né? O que são suas habilidades, né? E como que você pode capitalizar em cima delas, né? E aí você responde essa pergunta que eu fiz, mas de maneira objetiva mesmo. Porque no final das contas, cara, se você continuar nessa de mas eu não me encontrei, eu vou me encontrar nessa outra coisa, eu já te digo de pronto, assim, você não vai encontrar, cara. Não vai encontrar. Não vai. Não vai existir uma carreira perfeita para você. Não vai existir uma carreira que você, no final das contas, vai falar, nossa, finalmente é isso, eu sonhei a vida inteira com esse momento. Não vai. Porque você vai perceber na hora que você começa a trabalhar que a sua carreira também tem problemas, que a sua carreira também tem dor de cabeça. E aí você vai começar a olhar para o lado e vai falar assim, eu não vejo futuro nessa carreira aqui, talvez a outra seja melhor. E aí você vai sentir vontade de mudar de novo. Então vou te dar um exemplo. Eu, quando eu estava no vestibular, eu queria entrar em medicina, eu sonhava com medicina, eu queria medicina, eu estava muito feliz, e aí eu entrei na medicina, terminei o curso e tal, comecei a trabalhar. No instante em que eu comecei a trabalhar, eu comecei a lidar com um monte de problema que eu achava, sinceramente, um saco. A parte que eu odeio da medicina, sinceramente, é burocracia. Eu odeio a quantidade de papel que você tem que assinar, carimbar o dia inteiro, mandar para as pessoas, fazer ligação, mandar e-mail. Eu odeio, cara. É a pior parte, E é o tipo de coisa que te faz ficar pensando, porra, se uma parte importante do meu trabalho, e cara, não se engane, é uma parte muito importante do meu trabalho fazer isso. Eu diria que 70% do tempo eu tô lidando com papel, ou com e-mail, ou enfim, com formulários, com documentos. 30% do tempo, ou menos, eu tô vendo pacientes. Não é exagero essa proporção. Eu odeio. Agora, se 70% do meu trabalho não é medicina, então de repente outro trabalho é melhor do que medicina. Porque de repente eu não preciso ficar tanto tempo no hospital, eu não tenho que fazer plantão, não é tão desgastante, eu tenho mais tempo livre para a família, eu tenho mais tempo livre para os meus hobbies, eu não tenho que estudar. E aí eu começaria a olhar para o lado, pensando, talvez eu devesse mudar de carreira, eu deveria ir, sei lá, para engenharia de novo, quem sabe num recomeço. Só que fazer isso com 33 anos, aí já é outra história. Fazer isso com um filho nas costas é outra história. Você vê como começa a ficar mais difícil quando você vai envelhecendo. E eu tenho certeza que uma vez, se eu entrasse na engenharia e eu fosse, sei lá, gerente de produção, sei lá, da Braskem, que é uma produtora industrial aqui no Brasil, com certeza uma hora eu ia falar assim, mas eu tenho que ficar muitas horas aqui na fábrica, as horas são muito longas, poxa vida, eu tenho que ficar muitas horas de pé, muito fisicamente desgastante. O salário não está muito bom, E imagina só, quem faz ciências da computação está trabalhando da praia, E por que eu não faço ciências da computação logo? Poxa, a vida é tão melhor, olha só que liberdade que a pessoa tem. Aí a pessoa vai e decide largar de novo para fazer ciências da computação, só para descobrir também que ciências da computação, a pessoa está lá, o dia inteiro programando, de repente está ganhando realmente bem, está trabalhando na praia, mas aí não tem estabilidade nenhuma, porque na primeira crise econômica, a Microsoft decide demitir o cara. Google decide demitir o cara, Ou ele pensa, porra, eu tenho que ficar o dia inteiro nessa droga de computador, eu não consigo curtir a vida, eu trabalho à distância, mas eu tenho que ficar preso nessa droga de tecnologia, eu não aguento mais, eu vou virar, sei lá, agricultor. Então, cara, toda profissão que você escolher vai ter um problema. Toda. E a maneira mais realista de você responder isso, de você lidar com esse problema pega aquilo que paga bem, que você tolera fazer, tá? Que você poderia fazer, que existe isso dentro da sua possibilidade, aí no lugar onde você mora, na cidade onde você mora, que você consegue fazer isso dentro de um tempo razoável, dentro de uma linha de tempo razoável, Porque também não adianta você falar assim que você quer ser empresário, ficar multimilionário aí, meu amigo, tem que ser realista, Agora, você pode, com certeza, trocar de carreira, desde que você esteja muito consciente disso, Quando você envelhecer, agora você está com 22 anos, não tem problema você trocar de carreira, cara, eu acho que você faz bem em trocar de carreira. Quando você envelhecer, de repente o jogo começa a mudar, você tem mais responsabilidades, Você tem menos bala na tua arma para dar um tiro da sorte, que nem eu disse. Então agora você testa, agora você aproveita, trabalha muito, se conheça melhor, leia livros, cara, assista muito filme, É isso, muito mais importante do que ficar me vendo assim no YouTube, muito mais importante do que ficar vendo outros YouTubers, assim, é você, ao invés de ficar olhando para fora, você tem que olhar para dentro. Eu sei que é uma coisa viajada, assim, mas você se perguntar, você ter uma conversa honesta com você mesmo e falar o que você quer, o que eu quero, Eu quero ganhar dinheiro? Ou não faço tanta questão de ganhar dinheiro. Eu quero ter um estilo de vida melhor, que me permite um pouco mais flexibilidade, e aí eu decido abrir mão do dinheiro.
E aí você vai modulando assim, qual carreira que você vai escolher, né? E esse é o jeito certo de você escolher uma profissão, né? Os nossos pais, eu acho que a nossa geração, e eu digo nossa geração assim, anos 90, tá? E até anos 2000, vai. Eu acho que vocês dos anos 2000 também sofrem desse problema, talvez até mais do que a gente sofreu nos anos 90 e mais do que o pessoal dos anos 80 também. Vocês crescem com a cabeça de que vocês podem tudo. A gente cresceu com essa cabeça também, que a gente pode tudo, ser tudo o que quiser. É verdade, você pode. Só que algumas coisas que você pode ser, não convém. Não convém. Né? Teve um certo momento da minha vida em que eu queria ser músico. Né? Eu fazia aula de piano, né? Eu toquei piano por um tempo, muito pouco tempo, inclusive eu não toco nada. Né? Mas eu botei na minha cabeça que eu queria ser músico. E aí minha professora falou assim, não, então a gente vai treinar você para entrar num conservatório de música. Né? A gente vai treinar para entrar num conservatório de música importante aqui em São Paulo. Cara, músico não ganha bem, cara. Né? Eu não ia poder ter o estilo de vida que eu me permito ter. Eu não ia poder fazer as coisas que eu gosto de fazer. Mas é lindo. É lindo. Eu poderia ser músico, eu poderia tocar piano. Né? Tocar instrumentos musicais sempre foi muito estimulado na minha casa. Convém fazer essa escolha? Eu acho que não. Né? Você tem que começar a olhar em volta e pensar nisso. O que convém você fazer? Né? Que tipo de vida que você quer levar? O que você gosta de fazer? Se você não tem nada que você gosta, o que você tolera fazer? Porque trabalho, no final das contas, é uma merda, cara. A real é essa. Né? Todo mundo ia querer viver de férias. A real é que você descobre coisas no seu trabalho que você gosta. Só que quando você precisa acordar cedo e voltar tarde do trabalho, porque quase sempre essas são as condições para você ganhar bem em qualquer profissão, independente da carreira que você escolha, aí você começa a achar uma merda. Né? A não ser que você comece a se apaixonar pelo seu trabalho, que você comece a descobrir coisas boas no seu trabalho. Né? Só que isso vai requerer uma certa maturidade sua, né? De chegar no trabalho e falar, tá, eu vou resolver esse problema porque foi isso que eu escolhi no final das contas. Porque é isso no final das contas também, tá? Ninguém tá apontando uma arma na tua cabeça e dizendo para tu escolher a tua profissão. Porque se fizessem isso seria mais fácil. Eu te garanto que seria mais fácil. Os meus pais, os teus pais, né? Os pais de muitas pessoas que assistem o vídeo não tiveram essa opção. Meu pai sempre me fala, eu não tive a opção de escolher uma carreira. Eu comecei a trabalhar com o que dava, porque precisava colocar comida na tua mesa. Né? Tua mãe estava grávida e eu precisava dar um jeito de ganhar dinheiro. Fui fazer o que eu sabia. Né? E aí é muito mais fácil, porque não é que você tem várias direções para você correr, você só tem uma. O problema, talvez, seja que você tem opções demais, cara. Você está colocando muitas opções. Né? Porque você não está sendo realista. Talvez. E pelo menos essa foi a conclusão que eu cheguei. Né? Eu realmente parei e pensei, o que eu sou capaz de fazer? Dentro das coisas que eu sou capaz de fazer, quais delas me pagam bem o suficiente para fazer o que eu gosto e quais delas que me pagam bem o suficiente eu teria interesse em fazer. E aí eu achei medicina. Né? Custou caro? Custou caro fazer essa escolha. Custou muito caro, aliás. Ainda custa caro. Mas valeu a pena? Eu acho que sim. De certa maneira valeu. Mas me custou muito caro. E não foi só caro de dinheiro, tá? Isso custou muito caro, com certeza. Muito caro. Mas custou tempo. E tempo, cara, é uma coisa que não volta. Eu te garanto, que se você for esperto, se você for inteligente, se você souber falar bem, se você souber escrever bem, se você souber fazer bons contatos, ser uma pessoa agradável, souber fazer networking, que é para isso que você vai para a faculdade. Não é para você estudar. Você não estuda na faculdade, isso é uma ilusão, sabe, um delírio assim que as pessoas têm, que você vai para a faculdade para estudar. Você não vai, você vai para conhecer gente, para conhecer professores, né, para ser apresentado ali dentro da tua sociedade, da tua profissão. Estudar, você estuda em casa, cara. Você abre um livro ali, lê sozinho, nenhum professor vai ficar pegando na tua mão para estudar. Né? Na medicina, os médicos que estão assistindo aqui, os colegas da faculdade de medicina podem te dizer, escreve aqui nos comentários, inclusive, né? As aulas, quase sempre as aulas da faculdade são horríveis, Os professores, às vezes, têm uma didática horrível. E aí, você tem que voltar para casa, é sua obrigação, abrir uma aula, baixa ali uma aula no Piratão mesmo, ou compra ali o Estratégia Médio, o Médio Curso, assiste a aula que às vezes é 1000 vezes melhor, só que sozinho. Então você não vai para a faculdade para estudar. Não vai, você aprende tudo fora praticamente. Você vai para a faculdade para fazer contato, para aprender a se comportar como pessoa, como profissional,
né? E se você fizer isso bem, você fica muito mais rico do que em qualquer faculdade. Só que você tem que querer. E você fazer isso na faculdade, você consegue ganhar muito dinheiro, né? Só que você consegue ganhar os 5, 10, 15 anos que isso vai te custar? Porque foi o que custou para mim. Para mim custou 12 anos no total, fazer a mudança de carreira. 12 anos. Eu não tenho dinheiro que eu ganhe nesse mundo que me faça voltar esses 15 anos. E eu compraria, cara. Eu compraria. Se me falasse assim, custa 5 milhões, eu falo, tá aqui, ó. Tó. Porque não volta. Né? Então, esse é o recurso mais valioso que você vai estar pagando na hora de você ficar mudando de carreira toda hora. Não vai ser dinheiro. Dinheiro você vai ganhar, eu te garanto. Eu te garanto que se você for esperto, você ganha esse dinheiro. Então pensa bem, pensa de maneira realista, vive, descobre quais são as tuas aptidões, descobre como que você pode capitalizar em cima delas e principalmente começa a se fazer essa pergunta, que tipo de vida que você quer levar, quanto que você quer ganhar, seja realista, põe no papel mesmo. Eu quero ganhar 20 mil por mês, eu quero ganhar 15, não, eu estou satisfeito com 10. Põe no papel. E aí você vai começar a pensar, essa profissão ganha até tanto, essa profissão pode ganhar tanto, se eu seguir carreira de empreendedorismo eu posso ganhar tanto. Põe no papel, seja honesto com você. Eu quero trabalhar tantas horas por dia, eu não quero trabalhar de final de semana, eu não quero ter chefe, ou eu quero ter chefe porque eu não gosto de empreender. Você tem que fazer essas perguntas. Faz de maneira realista e aí você vai ver que você vai começar a excluir um monte de profissões e vai começar a deixar selecionadas só algumas. É assim que você responde esse tipo de pergunta. Foi assim que eu respondi, foi assim que eu cheguei na medicina. É isso. A gente se vê na próxima. Tchau.